palavra, na primeira vez aqui na Igreja das Palmeiras. É um pouco de nervosismo, por mais que todo domingo, toda quarta-feira está aqui em cima, a gente está fazendo alguma coisa, mas dá um nervosismo, porque falar do Senhor e trazer a graça do Senhor para a igreja é sempre motivo de arrepio no nosso corpo. E se há arrepio e dá aquele frio na barriga, significa que temos temor e tremor aí. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Vai dizer um pouco sobre a conversão de Saulo. Amém? Espero botar na tela para vocês acompanharem. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dela uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amém? Só até aí. E pode sentar. A palavra de hoje ela vai ser muito reveladora aos nossos corações por 3 motivos que eu separei aqui, e vai falar sobre a vida de Saulo. E nós sabemos muito bem sobre a história de Saulo, um homem que, quando foi convertido, se tornou Paulo, foi um homem que amou e honrou a palavra do Senhor até o último segundo da sua vida. Mas não vamos falar de Paulo convertido, vamos falar de Paulo antes de se converter ao cristianismo. E nós acabamos de ler que Paulo era aquele cara ranzinza, né? Aquele cara que perseguia os cristãos ao ponto de pedir carta para poder ir atrás dele nas sinagogas, nas igrejas, e pegar um por um e levar preso para Jerusalém para que fossem castigados, açoitados e apanhados. E você pode pensar assim: pô, mas Saulo fazer um negócio desse, que sacanagem, como é que ele faz isso com as pessoas? Como é que ele pega o povo de Deus e faz isso? Esse cara não era um homem cristão, esse cara não era um homem que adorava a Deus, mas pelo contrário. Saulo, aos olhos dele, a convicção dele era um homem íntegro a Deus. Era um homem que buscava a Deus, era um homem que adorava a Deus, mas era um homem que não amava o Senhor Jesus, que era seu filho. E sobre isso que vamos falar hoje, sobre aquele Saulo que amava a Deus, mas não amou a Jesus, até ter um encontro verdadeiro com ele. E eu separei 3 tópicos para a gente poder entender um pouco mais daquilo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. O primeiro tópico é a desconstrução do eu religioso, a queda do cavalo. Nós acabamos de falar sobre a profundidade que é a vida de Saulo. Saulo era não era um homem ímpio comum. Ele era o ápice da religiosidade, da moralidade humana e do zelo pela lei. Ele achava que estava servindo a Deus. E aqui, nesse ponto onde eu escrevi sobre essa história de Saulo, algo me chamou muita atenção, porque Saulo era aquele rapaz que era firmemente fiel àquela lei que ele sabia, que ele conhecia. Um homem judeu, com criações judaicas, onde ele foi instruído que aquele povo que adorava um tal Jesus, aquele povo está profanando o nome do Senhor, está profanando o nome de Deus. Quem é esse tal Jesus? Quem é esse Jesus? E se você for ler Atos 8, vai falar sobre a vida de Estevão, o homem na qual chegava às sinagogas e falava da palavra de Jesus e entregava o amor de Jesus, e ali ele foi apedrejado. Saulo estava ali, vendo aquele homem ser apedrejado. Agora você pensa comigo. Acabei de falar que Saulo não era um homem ímpio, ele era o ápice da religiosidade, da moralidade e zelo pela lei. Saulo
por muitas vezes sou eu e é você. Mas como assim, Mateus? Nós adoramos a Jesus. Nós não apedrejamos aqueles que adoram a Jesus. Quem disse que nós não apedrejamos aqueles que adoram a Jesus? Quem disse que nós não pegamos uma pedra e tacamos naquele que está falando a palavra do Senhor? Porque às vezes eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com a roupa que ele veste, eu não concordo da forma que ele fala. Nós, por muitas vezes, somos o sal não convertido. E isso mexeu muito no meu coração quando eu estava lendo sobre isso, porque eu falei, Senhor, o que eu vou levar para a igreja na quarta-feira? Qual é a palavra que eu vou levar? E Deus me incomodando para falar sobre essa história de Saulo, aquele momento que ele cai daquele cavalo e o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A luz que o cega não revela apenas Jesus, mas revela Saulo, que toda a sua justiça própria, seus títulos, seu orgulho teológico eram, na verdade, trapos de imundícia. Tudo que Saulo construiu com a sua convicção, eu sou um homem da lei, um homem que vai servir ao Senhor, um homem que serve aos grandes sacerdotes das sinagogas, aquele que vai perseguir os cristãos, porque eu estou fazendo um papel para o Senhor. A convicção de Paulo o levou a Damasco. E aí começa toda a história de Paulo, onde ele deixa de ser Saulo. Ele cai daquele cavalo e Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego por 3 dias. E o encontro mais profundo que temos com Deus não é aquele que nos levanta, mas quando Ele nos desconstrói. E foi isso que aconteceu com Saulo. Ele foi desconstruído. E desconstruído o quê? Desconstruído totalmente da sua convicção. Que a todo momento é uma convicção vinda de Deus, mas não passava de uma convicção vinda do coração. O nosso coração, por muitas vezes, é um coração enganoso. E por isso que se nós olharmos no espelho, em qualquer momento da nossa vida, e não pedir a Deus um perdão, uma direção, nós olhamos para Saulo. Nós vivemos como Saulo, nós agimos como Saulo, falamos como Saulo e apedrejamos como Saulo. E isso é triste aos nossos olhos. Isso é triste ao falar. A igreja do Senhor precisa ser a igreja que ama, a igreja que ajuda, a igreja que abraça, não a igreja que apedreja. Não a igreja que afasta, e não a igreja que tira o meu irmão da presença do Senhor. Que nós possamos ser desconstruídos, como Saulo foi desconstruído quando ele caiu daquele cavalo. As nossas certezas humanas, o nosso orgulho de saber de tudo, para que possamos ser preenchidos por Ele. Para Paulo se tornar apóstolo da graça, o Saulo da lei precisou morrer no chão daquela estrada. A queda é o início da nossa verdadeira elevação espiritual. Então, para Paulo nascer, para Paulo encontrar os sacerdotes, para Paulo voltar a enxergar, Saulo teve que morrer naquela estrada. E você pensa comigo, você imagina, nós vivemos, crescemos, aprendemos, nossos pais nos ensinam, nossos avós nos ensinam, a escola nos ensina que isso aqui é o certo a fazer. E me ensina também que Deus é Deus. O Deus que Saulo adorava é o Deus que nós adoramos. É o mesmo Deus, com a convicção de Saulo sendo diferente daquilo que ele aprendeu a ser. Mas pensa, você imagina Saulo, aquela vida inteira sendo construída, se preparando para ser um grande homem, para ser aquele homem reconhecido diante dos judeus, ser aquele homem que fosse relevante. Quantos de nós não estamos ser relevantes no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa? Nós trabalhamos muito. Ismael está aqui, meu amigo, que trabalha, nós trabalhamos muito. Muito. E queremos fazer o melhor, não para o nosso patrão, mas o melhor para a gente. Porque você está no seu trabalho, você quer ser o melhor, você quer dar o melhor, oferecer o melhor daquilo que você sabe e aprender com as pessoas que sabem mais do que você. E isso foi o que Saulo viveu. Um homem que
construiu toda aquela vontade de ser alguém, e ele foi alguém. Mas o alguém que ele foi alguém que machucava, matava, apedrejava dentro da lei. E aí está o grande problema. Paulo não fugia da lei. Paulo não seguia uma lei diferente, ele seguia a lei. E a lei da época era: quem falar desse tal Jesus vai ser morto, apedrejado, açoitado e jogado aos túmulos. Quem falar desse tal Jesus vai ser preso. E Saulo não queria saber quem era Jesus, ele queria saber que ele queria fazer um bom trabalho. Eu só quero fazer um bom trabalho. Eu só quero chegar no sacerdote que me mandou ir lá, só quero pedir cartas a ele para poder ir às sinagogas e viajar para poder pegar as pessoas que falam desse tal Jesus ou que pregam a palavra dele e prender, porque eu quero fazer um bom trabalho. E nós fazemos um bom trabalho. Quando eu estou aqui tocando, eu faço um bom trabalho. Quando eu estou aqui assistindo o culto, quando eu estou ali na porta apertando a mão, quando eu estou no som, quando eu estou dançando, nós fazemos um ótimo trabalho. Nós nos preparamos em casa para chegar aqui e entregar o melhor. Só que muitas vezes nós nos preparamos para entregar o melhor para as pessoas, e não para Deus, e não para o Senhor. E Saulo se preparou a vida inteira para entregar o melhor para todos aqueles que estavam ao seu redor, e ele achava que estava entregando o melhor para Deus, até que ele foi desconstruído, sua convicção não valia de nada. E aí aquele homem que perseguiu, bateu, correu atrás, pediu cartas, foi apedrejado, foi apoiado, foi preso e foi morto. Então Deus desconstrói, o Senhor desconstrói. Jesus aparece para Saulo e ele diz: por que me persegues? É uma desconstrução. Que o nosso coração hoje seja desconstruído. Aleluia. Como o de Saulo foi desconstruído. E o segundo tópico isso para mim foi o mais forte de poder meditar, que é a dor de Cristo na dor da igreja. Quando Jesus fala com Saulo, ele não diz: por que persegues os meus filhos? Ou por que perseguem aqueles que você persegue? Jesus não fala isso. Em Atos 9:4, naquele momento, uma verdade teológica profunda e revolucionária explode na mente de Paulo, que diz assim: Cristo, a sua igreja, não é só um corpo. Porque Jesus fala: por que me persegues? Por que me persegues? Ali, quando Paulo volta a enxergar e começa a entender: eu não estou apedrejando apenas uma pessoa que fala de Jesus, estou apedrejando a Jesus. Porque a dor da igreja é a dor do Senhor. O Senhor não gosta de ver uma pessoa desamparada e não ia lhe ajudar. O Senhor não gosta de ver uma pessoa caída, enferma e não ia lhe ajudar. O Senhor não gosta de sentir a dor, de ver você sentindo dor e não sentir a sua dor. Ele pegou a nossa dor quando carregou com ela até a cruz e foi lá pregado naquela cruz. Ele levou a nossa dor, o nosso pecado, ele carregou sobre ele. O fardo, que para ele era tão pesado, ele carregou e sustentou até o fim. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje adorando a Ele. Aleluia! E Paulo ele enxergou isso. Paulo, depois que ele cai naquele cavalo e depois ele volta a enxergar, ele começa a entender tudo o que ele tinha que fazer, que era: já fui desconstruído, agora eu preciso construir. E é isso que precisamos: sermos desconstruídos e construir. Usando o termo mais simples, que o nosso eu próprio, o nosso Saulo que está em nós possa morrer, para que Paulo possa renascer. E essa é a palavra que Deus tem para a igreja hoje. Essa é a palavra que Deus tem falado para a igreja das Palmeiras desde janeiro. Quantas palavras nós já ouvimos aqui sobre deixar passar aquilo que já passou e deixar Deus reconstruir tudo de novo. Que Deus possa trazer todos aqueles de novo, que Deus possa construir o novo eu de novo. Aleluia! Isso nos traz um consolo profundo. Jesus se identifica tanto com as suas dores, lutas e lágrimas, que quando alguém toca em você, toca nele. Quando alguém toca em você, quando alguém fala algo para você, quando alguém te fere, está falando para ele, ferindo ele, tocando ele. E a grande revelação para o nosso coração, para a nossa vida hoje é: Deus não deixa nada passar. A dor que você passa, a enfermidade que você enfrenta,
a dificuldade que você passa, a iniquidade que muitas vezes nós cometemos, nada passa branco aos olhos do Senhor. Nada passa branco. Ele ampara, Ele restaura, Ele perdoa, Ele consola. Que possamos ser consolados por Senhor. Que nós possamos ser totalmente lavados pelo sangue do Senhor, porque logo após isso, logo após a queda de Saulo naquele cavalo, o Paulo que se levantou foi um Paulo sem medo. Foi um Paulo que não tinha medo de nada. Você lê a história de Paulo, você lê as cartas de Paulo, você lê Atos ali logo após essa prisão, você vai lendo as cartas e entendendo. Ele ia para uma cidade, ele pregava, ele era apanhado, ele apanhava, ele era apedrejado, ele fugia dali para não ser preso ou morto. Chegava em outra cidade e pregava, e era apanhado, e era apedrejado, saía e ia para outra cidade, e isso sem parar. E às vezes eu e você, com o coração tão aberto, com o coração que ama tanto o Senhor, na primeira pedrada que nós levamos, nós saímos da igreja, nos afastando, não queremos mais saber do Senhor. Paulo nos ensina bem que é ser firmemente apaixonado por Deus. Aleluia! Não é um vento, não é uma circunstância, não é uma pedra que me tira do caminho, pelo contrário. Cada madeirada ali que Paulo levava, cada pedrada que Paulo levava era sustento para a próxima cidade. Aleluia! Paulo ele fez a diferença, não só na vida dele, mas na vida de todas as pessoas que por ele passou, sendo do bem, sendo do mal. O Paulo convertido é o Paulo que nós pregamos. Foi o apóstolo do Senhor. Foi aquele homem que amou Deus de todo o coração, porque ele foi convertido. Mas aquele Saulo, que muitas vezes nós não reconhecemos como Saulo, precisa todos os dias cair no cavalo. Que o Senhor, você está estranho de falar, mas que o Senhor, todos os dias, nos derrume o nosso cavalo e nos segue por 3 dias. Porque a cegueira que a gente acha que é uma cegueira humana, o Senhor é a visão. Paulo não ficou cego. Paulo simplesmente começou a se enxergar por dentro e começou a entender o que estava acontecendo. E quando ele volta a enxergar, tu imagina aquela pessoa desde outubro, totalmente escuro, andando, procurando a luz, procurando a luz, procurando a luz. E lá no fim do túnel você vê aquele brilhar. E quando você chega, você vê aquela luz. Acredito que foi isso que Paulo viveu. Quando ele viu aquela luz, a luz não era simplesmente uma lâmpada, mas era o Senhor resplandecendo na vida. Aleluia! Paulo ele era a verdadeira luz do Senhor resplandecendo sobre a vida dele. Então o que isso significa? O que isso significa? Você viu aquele muçulmano que persegue, que nós acabamos de falar 2 domingos atrás, 3 domingos atrás? Aquele muçulmano que persegue, aquele budista que persegue, aqueles países que perseguem e matam os cristãos, aquelas pessoas lá, aquelas pessoas que estão lá perseguindo, dando tiro, dando pedrada, precisam ser resgatadas por Deus. Precisa ser amada por Deus. Mas como que eu vou amar aquela pessoa que está apedrejando, que está matando nossos irmãos missionários? Como que eu vou amar? O mesmo amor que o Senhor amou Saulo. Aleluia! O mesmo amor que Paulo voltou, quando ele voltou a enxergar. É resgatar. É difícil a gente poder parar e pensar sobre aquelas pessoas lá que fazem todo esse mal. A gente pode colocar aqui no nosso bairro, até na nossa cidade, Cabo Frio, todas as pessoas roubando, matando, usando droga, pegando droga, e tudo isso acontecendo. E a gente olha assim, essa pessoa não tem mais salvação, esse aqui já era, esse aqui, olha, esse aqui não tem mais o que fazer. Deus sempre vai dizer, para essa pessoa existe o Paulo. Para aquele Saulo ali, existe o Paulo dentro. Quantas pessoas nós conhecemos que já saiu da igreja, ou que nunca foi da igreja, ou que se desviou da igreja, se desviou de tal forma que não consegue voltar, não consegue se reerguer. E por um momento, você consegue ver aquela pessoa novamente enxergar a luz, sair da cegueira e voltar novamente para a luz do Senhor. E o terceiro tópico que vai falar profundamente nos nossos corações é a metanoia da escuta, a visão através da cegueira.
Paulo passa 3 dias em total escuridão e jejum. Fisicamente, ele não via nada. Espiritualmente, seus olhos estavam sendo abertos pela primeira vez. Ele precisou ser privado do mundo exterior para conseguir olhar para dentro de si e processar a imensidão de quem Jesus era. Lembra daquele que ele perseguia? Lembra daquele que ele falava que não queria ouvir o nome, que ninguém poderia falar o nome? Aquela mesma pessoa que ele falava que não poderia ouvir, aquele mesmo Jesus que ele não queria saber, foi o mesmo que fez Paulo enxergar pela primeira vez. Porque Saulo era cego. Saulo era cego pela convicção, pelo orgulho do coração, pelo ego que ele tinha, pela lei que ele seguia. Saulo, ele era cego. E nós, todos os dias, deixamos a cegueira nos pegar. E não a cegueira boa, a cegueira do Senhor jogar Saulo no chão. Eu digo a cegueira da lei errada, a cegueira da convicção do meu coração, porque a convicção está me dizendo, a convicção é minha. A convicção da minha vida é a palavra do Senhor. O que eu devo seguir é a palavra, não é o que as pessoas estão me dizendo, ou o que eu acho que é certo ou errado. Porque eu posso achar que isso aqui é certo, e você pode achar que isso aqui é errado, mas a palavra tem que ser certo ou certo. Então, a convicção de Saulo, era uma convicção totalmente errônea. O homem firmado na lei, mas o homem totalmente fora da presença do Senhor. Nós estamos firmados na lei, nós estamos comprometidos com o nosso trabalho, estamos comprometidos com a nossa escola, estamos comprometidos com a nossa casa, estamos comprometidos com qualquer outro compromisso, mas não conseguimos nos comprometer com aquilo que é o Senhor. Não conseguimos nos comprometer com aquilo que é totalmente de Deus. Aquilo que Jesus manda a gente fazer, a gente não consegue, porque a gente não consegue nos comprometer. A gente não consegue colocar Jesus como prioridade. A gente não consegue colocar Deus como prioridade. Por quê? A escuridão traz para a gente a cegueira. E a cegueira traz para a gente aquilo que você não consegue ver. E aquilo que você não consegue ver, qualquer toque para você, não vou seguir esse caminho que alguém me tocou. Para onde que eu vou quando você para onde eu? Te puxo, não vou junto, também me puxando. E você nem sabe quem está te puxando. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe quem está te levando. E quando você para pensar, está afastado, está longe da presença do Senhor. Existem revelações que Deus só nos dá quando apaga as luzes ao nosso redor. O silêncio, o quarto escuro e os momentos de isolamento não são punições, são incubadores de milagres. E quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei muito sobre o que a Alessandra prega para a gente aqui sempre, sobre a gestação. Você imagina, vou usar a mesma palavra desse mundo. Você imagina aquela mãe que está chegando aquele filho no coração do seu ventre. E começa a gerar aquele filho, e aquele amor começa a crescer, e aquele amor começa a crescer, e aquele amor começa a crescer, e a barriga vai crescendo junto, vai fazendo a contração, e você vê aquele bebezinho se mexendo, e você vê aquilo ali acontecendo, até que chega lá aos 9 meses, e a bolsa estoura, e vão correr, porque o bebê tem que nascer. O Senhor não espera 9 meses. Na verdade, com Saulo, o Senhor esperou mais de 40 anos. Com Saulo, Deus esperou muito tempo para que aquilo ali, aquela gestação, aquilo que o Senhor estava preparando para ele acontecesse. Então pense, você já nasceu há muito tempo. Você está aqui porque você já nasceu há muito tempo no ventre da sua mãe. Mas o lado espiritual, você ainda está no ventre. Às vezes, por que não está acontecendo comigo, Senhor? Porque ainda não chegou o tempo de você nascer em Cristo. Porque você ainda não saiu da cegueira. Uma criança que está na barriga da mãe, ela não consegue ver nada. Quem é que está guiando ela? Quem é que está alimentando ela? Quem é que está dando sustento para ela? É a mãe. E quando aquela criança nasce, ela começa a enxergar, ela começa a ver, ela quer mamar, ela quer beber, ela quer comer, ela começa a ver as coisas acontecerem. E isso é a nossa vida espiritual. Por muitas vezes nós estamos no ventre. Aquela passagem que diz sobre muitas vezes querendo comer comida sólida, sendo que a gente vai para a linha líquida ainda. Queremos comer aquilo que é totalmente sólido, me dá aí pão, me dá aí mais o leite, a gente ainda não consegue ter de jeito, porque não estamos firmes no Senhor. Saulo era um homem que andava na lei, era um homem que buscava a Deus, mas não era firme, porque para ele, na cabeça dele, o que ele estava fazendo era certo. E
quantas vezes nós achamos na nossa cabeça que aquilo que estamos fazendo é certo. Nós chegamos num mundo de quarta-feira, de domingo, alguém vai me dar alguma coisa e você é desconstruído na sua certeza. Aquilo que eu falei assim, ó, isso é verdade. Ai meu Deus, a palavra está dizendo outra coisa. Ah, Jesus, o Senhor está me falando outra coisa. Aquilo que eu sempre imaginei que era o que eu queria, não é o que o Senhor quer. A desconstrução não é seu filho. Pelo contrário, a desconstrução é o início do trabalho do Senhor na sua vida. Saulo viajou para Damasco com cartas de autoridade de homens para prender pessoas. E ele saiu de Damasco com uma comissão do próprio Deus para libertar o mundo. Você imagina, Saulo sai de Jerusalém, todo bobo, né? Indo para Jerusalém, indo para Damasco, vou prender todo mundo. Aquele que fala de Jesus eu vou prender. Aquele que fala o nome de Jesus eu vou prender, eu vou bater. Eu estou indo. Vamos lá, todo mundo junto no meu cavalo, ele e os homens dele, vamos lá, vamos lá. E aí, do nada, uma luz levou a Saulo, Saulo, porque você me persegue, ele volta a enxergar. E aquele mesmo homem que foi com toda aquela convicção para Damasco, é o mesmo que saiu de lá para salvar, para resgatar o mundo. Então, por muitas vezes, aonde você vai, ou para onde você está indo, por mais que você saiba que é errado o que você está fazendo, o Senhor vai te desconstruir. E aquilo lá que você está fazendo, ou aquilo que você pensa em fazer, o Senhor vai usar como estratégia para ganhar você e todas essas pessoas possíveis. Deus usou Paulo como estratégia para ir até Damasco. Deus fez Saulo sair de Jerusalém e ir até Damasco. E o mesmo Saulo chegou em Damasco para matar, foi o mesmo que saiu de lá para resgatar. E sabendo que a sua vida estava à beira da morte, em qualquer lugar, é aquele viver para Cristo. Viver para mim é normal, mas morrer para Cristo é um lucro. Isso foi o que Paulo nos ensinou. Morrer é um lucro. E o que Paulo viu? E essa é a pergunta que fica no meu coração queimando. O que Paulo viu? O que ele viu que fez aquela convicção daquele homem tão firmado na lei ser quebrada de uma forma? E não só porque Jesus falou com ele, mas porque naquela cegueira ele enxergou algo. Naquela cegueira ele teve visões. E o que ele viu? Que ele não tinha medo, não tinha temor, não tinha piedade, em questão de falar do Senhor, e falava e não estava bem ali para mim. E chegava num lugar e a pessoa falava: você não pode falar de Jesus aqui. E chegava, pregava sobre Jesus, ganhava pessoas para Jesus, apoiava e saía de lá, feliz da vida. Feliz da vida. E sabe o que isso traz para a gente como reflexão? Mesmo Paulo sabendo que iria apanhar, que iria sofrer, que ganhava muitas pessoas por cima. E você sabendo que você vai comer, você vai deitar, você vai levantar, você não vai apanhar. Nós não conseguimos ganhar ninguém por cima. A gente não consegue ganhar uma vida por cima. A gente não consegue fazer um culto e trazer aqui 10, 15, 20 visitantes. Nós cultuamos para nós mesmos, cantamos para nós mesmos, falamos para nós mesmos e adoramos nós mesmos. O grande perigo da nossa vida ser tão confortável é quando a gente entra na zona de conforto, a gente simplesmente esquece quem é Jesus. Quando a gente entra na zona de conforto, a gente simplesmente esquece o que é o amor do Senhor e por que o Senhor nos trouxe até aqui, qual é a missão da igreja, que é ide, pregai o evangelho. Qual foi a última vez que fizemos o evangelismo? Qual foi a última vez que saímos dessa rua para fazer o evangelismo? Eu me pergunto isso. Quando eu vejo a história de Paulo, eu vejo aquele homem que não tinha medo de nada e saía para pregar a palavra do Senhor. Eu penso comigo: Senhor, eu não preciso ter medo, porque aqui onde nós moramos, no Brasil, é o país lá, ninguém vai brigar com a gente, ninguém vai bater na gente, por que eu não consigo resgatar ninguém? Tem o meu próprio amigo que já foi cristão, que já conhece a palavra, por que eu não consigo resgatar? Será que é porque essa pessoa já te conhece como humano? Já conhece o seu eu? Já conhece você fora da igreja?
E isso traz para a gente uma reflexão de amor ao Senhor. Que Ele possa desconstruir nosso coração e reconstruir coração amável, coração amigável, e que a gente possa nascer de uma vez por todas dessa testação, e que a gente possa cair do cavalo como Saulo caiu, e poder enxergar o Senhor em espírito e em verdade. Porque a gente pode falar aqui dentro da igreja que eu amo o Senhor, que eu adoro o Senhor, que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de Jesus, e eu vou falar da palavra de Jesus. Quando você chega no seu trabalho, você não menciona o Senhor. Você fala do jogo da Copa, você fala do Neymar, você fala do Brasil, você fala do Flamengo, você fala do trabalho, mas você não fala. Como é que você está, cara? Deus te ama, cara. Deus está com você. Terça-feira passada, ontem, terça-feira passada, os meus amigos do trabalho, e pela primeira vez, eles tomaram um cafezinho, e a gente começou a falar sobre Deus. E todo mundo reunido aqui, a gente começou a falar sobre Deus, cada um contava um testemunho, cada um falava um negócio, cada um falava algo. E ali, quando a gente acabou de conversar, eu olhei assim, para ele e convidei, falei, ó, quarta-feira ele tem que pegar na igreja, vai lá para você ver. E aí a gente conversando, e logo depois no carro, com outro amigo, ele falou assim, eu falei com ele, eu falei, Luciano. A gente nunca teve uma conversa com Deus assim, um trabalho tão aberto, e foi tão legal. Ele foi legal, né? Porque às vezes é bom de falar, o que a gente vai falando pra gente, mas é bom de conversar. Você não tem noção de como foi prazeroso aquela manhã de terça-feira falar de Deus no trabalho às 8 horas da manhã. Como foi prazeroso, como foi bom olhar para nossos amigos, nossos irmãos da fé e ver eles falando. Nós temos irmãos cristãos e católicos. Nós temos católicos falando do amor de Deus. Vocês entendem o que é o amor do Senhor? Vocês entendem o que é você resplandecer o que você é? Você entende o que é você chegar no seu trabalho, na sua faculdade, e a pessoa te olhar e falar assim, ó, ele é cristão. Você é cristão. É ser reconhecido por aquilo que você é. É ser reconhecido por aquilo que você carrega. E você carrega muito isso. As pessoas olharem para você e não ver apenas o Mateus, o Massaro, o Ismael, o pastor Cisne, mas olhar para você e falar assim, ó, essa Sara aqui é diferente. O Mateus é diferente. Eu converso com ele, ele é diferente. Tem alguma coisa do Mateus ali que é diferente. Ou, sei lá, sinto uma paz em conversar com ele, sinto uma paz, porque a pior coisa que tem é você conversar com um cristão e não sentir paz no seu coração. Que cristão que nós somos, nós não conseguimos sentir paz conversando com outro cristão. Você vai conversar com o seu amigo cristão e tem um peso espiritual igual, você vai assim, como que pode isso? Como que pode haver um peso espiritual se nós falamos a mesma fé? Nós falamos a mesma fé, nós declaramos o mesmo Deus. Como que pode? Mas Paulo vai nos ensinar aqui, independente da situação, do clima e de como esteja o ambiente, Jesus precisa ser a luz. Jesus precisa ser o caminho e Jesus precisa ser aquele que vai trazer a salvação. E nesses 3 tópicos, para finalizar, Paulo nos ensina uma última coisa que é amar a Deus independente das circunstâncias e de todas as coisas. Jesus, que foi perseguido por Saulo, e foi amado por Paulo. E amado de uma tal forma, que Jesus coloca Paulo como seu apóstolo. É aquele que pregou os ímpios, não para os judeus, os ímpios. Que foi na Grécia, que mudou tudo, atrás de pessoas que ele pudesse ganhar com o Senhor. E mesmo preso, sabendo que ele seria o seu último momento, quando perguntam para ele como é que ele está, o que ele acha, o que ele vai fazer, e agora, ele diz algo: a graça de Jesus que basta. Pode cortar minha cabeça, pode me bater, pode me furar, pode me matar, porque a graça que basta. E a graça que nós temos e que nós recebemos, nós não merecemos. Nós não merecemos um bico da graça de Deus. Não é porque você é cristão, não. Eu tenho a graça de Deus porque eu sou cristão, porque eu aceitei Jesus. Não, nós pecamos todos os dias. Nós pecamos no falar, no pensar, no olhar. Nós somos pecadores.
O que nós merecemos não é a salvação. O que nós merecemos é o inferno. Nós merecemos. Mas a graça do Senhor, que é gratuita, ela nos alcança todos os dias. A graça que nos alcança todos os dias. Nós não merecemos, Senhor. Mas a misericórdia do Senhor e o amor por nós é tão grande, mas tão grande, que ela nos alcança todos os dias. É como se a gente fosse o filho pródigo todos os dias. Mas eu sou o homem mais fiel na terra. Eu oro ao Senhor, eu prego e eu leio a palavra, eu toco na igreja todos os dias, eu estou sempre na presença do Senhor. Você está na casa do Senhor, mas na presença? Você está na presença? Você busca o Senhor incessantemente, porque está aqui nós estamos. Mas buscar o Senhor de todo o coração requer de nós muito mais comprometimento e muito mais compromisso. Que possamos ser compromissados com o Senhor, compromissados com Jesus, compromissados com aquilo que Ele tem para nós, que é amar. E se nós nos comprometermos com Ele, a graça dele sobre a nossa vida será abundante. Uma pessoa que é graça abundante é uma pessoa que vai resplandecer o amor do Senhor. Bem, Deus traz para ele essa reflexão, uma breve reflexão. O pai está olhando, vai falar uma breve reflexão. Que Deus possa falar em nossos corações e que a gente possa aprender, como Saulo não cristão, a cair no cavalo, abaixar o nosso nariz, abaixar o nosso ego, a ser desconstruído e deixar Jesus construir tudo de novo no nosso coração e sermos uma nova criatura. Mas eu tenho 50 anos, Mateus, independente, deixa Deus te refazer. Eu tenho 80 anos, independente, deixa Deus te refazer. Não importa a idade, o Senhor você ainda é um bebê. Ele quer cuidar, porque a mãe, quando te obedecendo, não quer largar, e o Senhor, quando Deus crescer, Ele não quer largar, Ele não quer sair perto, Ele quer ter você o tempo todo perto. Basta você querer Ele por perto. Você ter Jesus por perto, uma vida de alegria. Uma vida de tribulação não tem, mas a tribulação que você vai vencer, porque o Senhor está contigo, como Paulo disse. Bem, Deus possa falar profundamente em nossos corações. Amém?